Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Então hoje vamos estar dando continuidade no conteúdo, passando as próximas aulas, os próximos conteúdos aí que você está aprendendo. E vamos avançando aí, que tem bastante coisa ainda para nós aprender. Então vamos estar falando sobre outras questões. E hoje daí já vai ser, como já vai ser vídeo novo, né? Já vai ser outro assunto, já vai ser tudo diferente. E vamos dar seguimento aí, sem delonga. Vamos logo para esse vídeo antes de fixar. O labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Como vocês puderam observar nas aulas passadas, ali, acho que nas duas últimas, a última e a penúltima, se não me engano, foi falado mais sobre questões da igreja, sobre questões de organização da igreja, de como é que funciona e tal, e sobre a vida do cristão, para se fortalecer e tal, que foi falado até na última sobre jejum, consagração. Então, hoje nós vamos estar falando de um assunto aqui, já vai voltar uma polêmica de volta. Que muitas pessoas, eles se autodenominam fulano de tal. Eu sou fulano de tal, tipo aquele o chapeludo lá, vou pedir mais cedo. Os outros lá que se autodenominam pessoas que eles nunca vão ser. Alguns cargos até que alguns se denominam ali ainda existem. São cargos assim que não são, como é que posso dizer, não tão tipo fora da Bíblia, entende? Tá certo que eles dizem ali, só que eles se autodenominam daquele jeito lá, não se conformam só com o título máximo de pastor, de não sei do que ali, porque eles têm que estar lá em cima. Se eles não estiverem lá em cima, não tá bom pra eles. Eles não se conformam com estar no mais baixo. Eles têm que estar no mais alto possível que existe para a face da terra. Então, nós vamos estar falando sobre isso e vocês vão poder estar entendendo o que é cada parte ali, o que funciona e tal, para saber o que é. Então vamos estar dando a introdução aqui. A aula de hoje seria qual a diferença entre apóstolo e discípulo. Agora vocês vão aprender o que é essas tal pessoa abençoadinha de Deus que se autodenomina essas pessoas que nem eles são. Então vamos dar a introdução aqui. Primeiramente, sabemos que antes de saber é necessário escutar, aprender, etc. Então, daí já vem a diferença, pois antes de ser apóstolo é necessário ser discípulo. Aí agora vocês vão me aprender. Vocês vão aprender que é cada palavra dessa daqui, qual que é o significado de cada palavra dessa daqui, o que é para um e o que é para outro, porque que cada uma das palavras serve. Primeiro vocês vão entender o significado, para depois eu pegar e dizer aqui na continuação da própria introdução, já vai dizer aqui no conteúdo, que a pessoa é ou a pessoa não é. Aqui o próprio texto que já vai estar sendo lido, ele já vai classificar se são ou se eles não são. Então vamos continuar lá. Apóstolo é necessário ser discípulo. Continuando, os discípulos não faziam milagres, não pregavam e etc. Sem saber como fazer milagres, sem aprender a pregar. Primeiro aprendia, depois fazia. Agora vamos ver a questão do significado. Isso aqui não vou trazer referência nenhuma bíblica, porque não precisa. Isso daqui todos vocês vão ver no decorrer do Novo Testamento ali, quem que era apóstolo, quem que era discípulo e tal. E aqui eu vou estar trazendo explicação. Então o significado da palavra apóstolo significa a pessoa que representa o que o manda. E para representar, se portar como um representante de Cristo, no caso, seria a referência, porque os apóstolos, os 12 apóstolos são apóstolos de Cristo. Então eles são representantes de Cristo. É necessário aprender com ele. Agora, o discípulo, o significado da palavra discípulo, significa o que recebe disciplina ou instrução, que segue os conselhos ou imita os exemplos de outrem. Ou seja, primeiro tem que aprender para depois ensinar. Aqui já quem como é que diz aquele ditado? Uma palavra basta para um bom entendedor. Não precisa montar uma frase e tal. Então quem já entendeu já pegou na voada aqui. Então agora eu vou explicar para você que não entendeu. A palavra apóstolo, aqui eu falei que significa pessoa que representa aquele que está mandando ele. Ou seja, é tipo um bacharel, alguém assim,
uma pessoa que já é formada, uma pessoa ali que é o representante, que é o cara ali, o cara que sabe, é o apóstolo. No caso seria o ensinador, o professor. Só que como aqui é falado de Cristo, né? Então os 12 apóstolos são representantes de Cristo. Por quê? Porque o professor deles foi o próprio Jesus Cristo. Então eles são apóstolos de Cristo. Eles são representantes de Jesus. Por quê? Porque foi Jesus o ensinador e professor deles. Se fosse, que nem no caso do Saulo, que era Saulo e Paulo, né? Tem muita gente que diz que Jesus mudou, o nome dele para Paulo no caminho de Damasco, mas não mudou não. Saulo, se não me engano, era por causa da cidadania romana, e Paulo por causa de ser judeu. Se não me engano é assim, ou é os contra. Paulo por causa de romano e Saulo por causa de judeu, mas acho que é Saulo por causa de romano e Paulo por causa de ser judeu. Ele tinha a dupla cidadania, né? Ele era judeu, nascido em Israel, mas ele tinha cidadania de romano. Então ele tinha esses dois nomes, Saulo e Paulo, ao mesmo tempo. E o discípulo, aqui já fica explicitamente claro que o discípulo nada mais é a pessoa que está recebendo instrução, que está aprendendo ali. Quando é feito um discipulado, a pessoa está sendo ensinada acerca de um determinado assunto. No caso dos evangélicos, está sendo ensinada mediante a Bíblia, mediante as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus. A pessoa está sendo discipulada mediante as leis, os costumes, a doutrina da igreja, da palavra também. A pessoa está sendo discipulada naquilo dali, está sendo doutrinada, ensinada, instruída naquilo dali. Ele é um discípulo. Daí quando o professor dele conclui os estudos ali com ele e ele se forma, a tendência é que ele dê o seguimento ali de ensinar outros. Então ele vai se tornar um apóstolo, uma pessoa formada ali que vai ser o representante daquele que ensinou ele. Então no caso do que eu estava falando ali, voltando, do Paulo, quem instruiu o Paulo foi Gamaliel. Gamaliel foi o professor dele, ele era fariseu, se não me engano. Tinha os fariseus e saduceus, ele era fariseu, se não me engano. Então ele tinha estudado muito sobre a lei, sobre as questões judaicas ali da época. E nisso ele foi estudando com o Gamaliel, e o Gamaliel era o doutor ali dos fariseus, era o cara tinha um estudo ali que era sensacional. Participava do Sinédrio, não sei se ele era meio cabeça ali dos juízes do Sinédrio, até que um tempo mais depois ali no livro de Atos, se não me engano ainda, é falado que ele alguns dos apóstolos vão passar por julgamento ali e o Gamaliel vai mandar eles cascar fora, porque eles iam ser apedrejados, não lembro o que ia acontecer com eles ali. Então o Gamaliel não era qualquer um. O Gamaliel era alguém bem estudado, super estudado, era doutor no que ele fazia. E o Paulo, vamos falar Paulo, não vamos falar Saulo. Paulo, ele aprendeu com o Gamaliel, a Bíblia é explícita que ele aprendeu com o Gamaliel. Então ele é apóstolo, isso a gente não pode negar, mas não é de Cristo, porque o professor dele foi o Gamaliel. Se fosse Jesus Cristo, aí sim, aí poderia denominar apóstolo de Cristo. Agora, quando ele foi ensinado pelo Gamaliel, ele é apóstolo, mas do Gamaliel. E eu vi muitas pessoas falar apóstolo Paulo, fica com aquele arzinho que é apóstolo de Cristo, né? Mas não é. Não é porque ele aprendeu com o Gamaliel. Ele teve um encontro com Jesus, mas não passou toda aquela caminhada, recebeu todo aquele conteúdo, aquele ensino, as aulas de tudo que Jesus dava sobre a vida, sobre a salvação, sobre a alma, a vida eterna, o reino de Deus. Então ele não foi instruído por Jesus, foi por Gamaliel. Ele era apóstolo, mas de Gamaliel. E agora que eu vou entrar no que eu quero falar, vamos mencionar o nome das ditas pessoas aí. Vamos colocar exemplo de dois, que até o presente momento eu conheço dois. Aqui na cidade tem muitos aí que se autodenominam dessa maneira, mas são uns coitados. Vamos colocar o nome do Agenor Duque e do Valdomiro Santiago. Os dois, mediante a nação brasileira, se autodenominam apóstolos. De não sei de quem, pode ser de qualquer um aí, mas se autodenominam apóstolos. Um título que a gente sabe que ficou ali em Atos dos Apóstolos. Ali ficou os apóstolos. Fundaram a igreja, fizeram tudo aquilo que eles tinham que fazer acerca da obra de Deus, disseminaram o evangelho e ali ficou os apóstolos. E cada um foi martirizado de uma maneira e tal, então ali ficou os apóstolos. Hoje em dia, a gente não pode mais dizer que tem apóstolo de Cristo, porque não tem mais. Não tem? De Cristo, do próprio Cristo, não tem mais. E desses abençoadinhos vem se autodenomina apóstolo.
eu sou apóstolo fulano de tal, chega com o chapéu e pede dízimo, pede isso, pede aquilo, oferta, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Misericórdia, que é isso? Mas essas pessoas, infelizmente, não podem se autodenominar apóstolos, porque não são apóstolos de Cristo, não aprenderam com Cristo. Só que volta naquilo lá do começo que eu falei. Essas pessoas não se conformam com estar lá embaixo, não ficar no meio de todo mundo, igual a todo mundo. Não, eles têm que ficar lá em cima, para enxergar as orbas do cara. Eles têm que ficar lá em cima, bem no mais alto que tiver, no pico do morro, tem que ficar lá. Porque para eles não tá bom ficar lá embaixo. E daí essas pessoas se autodenominam, sim, apóstolo, bispo não sei do que, fulano não sei do que, reverendo. Deus o livre, de onde é que eles tiram esses cargos, essas autoridades que eles dizem ter? Agora vocês estão vendo que mediante esse conteúdo, essas pessoas não se conformam com o que eles são. Eles querem estar lá em cima, por isso eles se autodenominam com esses cargos, com esses títulos, que não tem mais. Ser apóstolo de Cristo já foi, era só 2024 anos atrás, um pouquinho mais talvez. Não tem, nunca mais eles vão ser apóstolo de Cristo. Só que isso tudo gira em torno da soberba, do orgulho dessas pessoas querer ser mais do que eles são ali. Não se conformar com o que eles têm, não se conformar com a posição que eles estão. Isso tem destruído muitas pessoas, muitos ministérios. Destruído sim com igrejas, várias igrejas, congregações de pessoas ali que às vezes até se espelhavam naquela pessoa e começava a se achar e arrotar azedo e esmurecia ali. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus abate o exaltado, mas exalta também aquele que está humilhado, que ninguém está nem aí para ele. Então eu espero que mediante a esse estudo você possa saber a diferença entre apóstolo, entre discípulo e outros títulos assim que os outros abençoados usam, que nem tem mais, que não tem nada a ver com nada. Algumas coisas até eu no meu pensamento, eu acho que é até antibíblico. Não sei de onde é que eles tiram esses títulos aí. Ou uso e diz que está certo. Eu espero que você tenha aprendido, que você não seja esse tipo de pessoa, que você possa ser alcançado pela luz da palavra, transformar o teu pensamento e ser edificado por mais palavras assim como essa. Espero que você acompanhe os próximos conteúdos, os próximos vídeos e que você, se possível, leve ao máximo de pessoas possíveis para que assim como vocês, eles possam estar sendo ajudados. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e fiquem com Deus.